dia, boa tarde, boa noite, grupo. Eu estou aqui hoje para fazer comentários, claro, do meu ponto de vista a respeito do livro de Urântia. É claro que todos nós temos a liberdade de ter vários pontos de vista, né, e chegar a pontos completamente diferentes. Mas eu vou colocar aqui o meu ponto de vista a respeito do livro de Urântia. Bom, o Dr. William Sadler, ele tem uma história muito curiosa, muito interessante, que começa a partir da sua infância, né? Então, um período onde ele foi tirado da escola pelos seus pais com medo de que ele adquirisse alguma doença e ficasse contagioso e pudesse morrer devido ao caso que aconteceu com a sua irmã anteriormente, né? Então, o Sadler ele recebeu uma educação formal dentro de casa. Os professores eram contratados para que as aulas fossem ministradas dentro de sua casa, com o aval de sua mãe, né, que estava super protetora, né, e protegendo ele. Como ele estava sempre na redoma de vidro dentro de sua casa, o Dr. Sadler, William Sadler, ele começou a ler a Bíblia. Então, todos os livros que ele encontrava dentro de casa, ele começou a ler. E um dos livros que ele estudou bastante foi a Bíblia. Então, ele tinha uma característica que descende de seus pais, que foi a oratória. Então, quando você junta a Bíblia com uma pessoa que tem um poder de oratória, você já sabe o futuro mais ou menos dessa pessoa, né? Então, o Dr. William Sadler, ele começou, de uma certa forma, a estudar, principalmente para ser cirurgião, porque os seus pais eram médicos. E ele seguiu uma das carreiras de cirurgião, e quando ele foi exercer a sua profissão, ele percebeu que não tinha nada a ver com ele, natural. Então ele resolveu recorrer a outro caminho, que seria a psicologia, a psicanálise. Então, naquela época em 1900, mais ou menos, 1903, mais ou menos, ele começou a ter um relacionamento muito próximo de Jung e Sigmund Freud. Então, a partir desse momento, ele teve o privilégio de conhecê-los, e a partir desse processo ele foi se aprofundando cada vez mais em seus estudos. Tudo bem. Quando chegou em 1905, mais ou menos, eles tiveram contato principalmente com um casal que, segundo a sua esposa, o seu marido, ele quando dormia, e ele fazia isso com constante, né, rotina, ele ficava muito tempo balbuciando algumas palavras. E o curioso é que a sua esposa, do Dr. William Sadler, foi em algumas sessões acompanhar esse paciente curioso. E ao perceber as conversas que ele fazia, ela notou que as conversas que esse paciente estava relatando na sua casa eram uma voz completamente diferente de seu marido. A partir desse momento, eles começaram a questionar essa personalidade. Se é um caso psicológico, né, psíquico, deveríamos nos aprofundar. Só que em vez de analisar o paciente, como isso já havia sido feito, o paciente nada demonstrava de anormal, tinha uma saúde estável, tinha uma situação financeira confortável, uma pessoa completamente equilibrada, mas que na hora de dormir ele começava a se manifestar essas palavras de cunho. Curioso sobre o assunto, o Dr. William Sadler resolve fazer algumas perguntas a essa suposta entidade. E ela começa a dar respostas muito curiosas. Então, como ele já tinha um princípio religioso, principalmente como ele tinha um grande conhecimento vasto sobre a Bíblia, ele começa a perguntar a respeito de várias situações, principalmente de Jesus Cristo. Tanto que o livro de Urântia, de 2.097 páginas, 700 são dedicadas ao esclarecimento do mestre, de Jesus, né? Então ele faz uma série de perguntas, né? Na época ele resolveu fazer uma comitiva de grupos de pessoas que se reuniam durante o domingo na casa desse paciente, que pediu o anonimato total, né? Não poderia ser revelado o nome dele. E em um desses transes, quando ele estava dormindo, naturalmente, eles elaboraram cerca de 5.000 perguntas, e essas perguntas foram todas respondidas. O curioso é que para cada tipo de pergunta, da complexidade da pergunta, se manifestava uma entidade, né, digamos, de uma hierarquia cada vez mais alta, né? Então as perguntas foram respondidas a cunho e a cunho. O livro foi concluído em 1905, só que foram 77, mais ou menos 77 questões, 77 obras, né, feitas por partes. E o curioso é que o livro só veio ser publicado em 1955. Por quê?
O livro, na verdade, quando ele iniciou em 1905, as perguntas ainda faltavam grandes quantidades de perguntas a serem feitas, que foram sendo feitas nas reuniões no domingo, na casa do Dr. William Shadron, e o livro foi concluído em 1950. Aí, durante esses 5 anos, o livro ficou sob análise, principalmente do grupo, e depois foi dada a permissão, digamos, por essa entidade, né, que se diz de outro mundo, de outros orbes universais, e recebeu autorização para que ele pudesse ser distribuído para a humanidade. As finalidades principalmente dos livros era que você estudasse o livro e tirasse suas conclusões por conta própria, e que não, de uma certa forma, não aceitasse de imediato o que ali estivesse escrito, mas que você procurasse levar a um processo de raciocínio lógico e buscasse realmente essas informações para ver se eram verdadeiras. Eu, como estudava astronomia, eu li bastante o livro de Urântia durante um período de 7 anos, analisei ele durante 5 anos e analisei alguns tópicos que se baseavam na astrofísica, principalmente, né? Então, Urântia aborda coisas extraordinárias que chegam a um processo de quase fantasia, mas existe trechos muito curiosos, muito interessantes, onde ele aborda questões, principalmente de astronomia, na organização do universo. Então aquilo me impressionou bastante. Uma das características muito curiosas do livro de Urântia é quando ele cita a vinda de Adão e Eva na Terra, onde ele deixa muito bem claro que Adão e Eva, eles não foram os primeiros seres humanos a pisarem na Terra. Então eles vieram à Terra, né? Mas a bagunça já estava instalada. O livro de Urântia conta que o processo da evolução humana, ou seres humanos pensantes, racionais, que desenvolvem artefatos e culturas, ele já tinha mais ou menos 1 milhão de anos aqui na Terra. Então são casos muito interessantes, muito curiosos, né, que o livro de Urântia nos coloca através de um processo de revelação ao qual nós devemos analisar e estudar para tirar as nossas conclusões. É claro que aquelas pessoas que têm crenças limitantes, de uma certa forma, a crítica será imediatamente resumida em uma só palavra: tudo é mentira. Mas existem casos curiosos onde ele faz descrições precisas a respeito do comportamento e principalmente da força de luz do Mestre Jesus, onde ele cita que ele está além do que nós imaginamos. A concepção, só para vocês terem ideia, a Bíblia propriamente dita, ela tem cerca de mais de 1000 folhas. Mais de 1000 páginas, a Bíblia tradicional. Um currículo de 10.000 anos de história hebraica, né? Veja só, a Bíblia foi o povo hebreu, né, que ali conta todas as suas histórias e formulou a Bíblia. No Concílio de Nicéia, digamos assim, na escolha dos livros que ia compor a Bíblia católica, né, foram colocadas, já tinha naquela época, quando se formou o Concílio de Nicéia, né, já existia 3.500 versões do Evangelho de Cristo. E hoje, quando você pega... E o livro de Urântia, ele se torna muito interessante, porque ele entra em questões muito curiosas, e são 700 páginas contando desde a sua vinda à Terra, a preparação antes de chegar à Terra, o seu verdadeiro potencial no universo e nas galáxias, os quadrantes também, ela tem uma classificação muito curiosa em relação a isso. Então, existem vários mundos habitados, e a questão principalmente da evolução do espírito sobre a Terra. Há uma característica muito notável em que ele diz que os animais que estão sobre o planeta, eles ainda não desenvolveram a totalidade do espírito, e que para se desenvolver a totalidade do espírito é necessário uma aceitação e dedicação muito coerente em um processo de evolução. E no caso, quando você chega a um certo patamar de expansão de sua consciência, você é convidado sim a se integrar em uma ordem onde você vai dar a continuidade à expansão de sua consciência, onde você vai ser reintegrado como espírito, e a partir desse processo você só tem as tendências do crescimento. Uma coisa muito curiosa que eu observei no livro também são as características de que aqueles que estão em elevações de luz muito altas, eles descem à Terra para dar condicionamento de um processo evolutivo neles mesmos. E a partir desse processo que essas entidades descem aqui na Terra, aqueles que estão subindo são ajudados por aqueles que estão descendo. Isso é uma característica notável, muito curiosa e que nunca chegou ao meu pensamento. Mas existem certas peculiaridades
que no processo de evolução, que não é só subindo, é também descendo em algumas psicosferas mais atrasadas, impulsionando o desenvolvimento daqueles que querem subir. Então é uma característica muito curiosa que o livro de Urântia nos coloca e que eu achei de importância fundamental. Outra característica muito interessante é a classificação dos mundos e dos planetas, a ordem que isso é colocado. É uma coisa notável, porque o livro de Urântia ele aborda o aspecto religioso da fé, né? Uma fé racional, explicada por um processo hierárquico. Inclusive ele explica as dimensões da grandeza de Deus e como é que Deus criou uma ilha, né, de Ervanton, onde a Ravonna, onde as pessoas ali dentro, ali concentradas, ou espíritos ou consciências, né, elas conseguem controlar o seu princípio. E ele liga a densidade espiritual ao material, como isso foi possível ser feito, né? Como, digamos, a consciência maior, que seria Deus, conseguiu fazer a transmutação de espírito e consciência para uma colocação material, e por como ele consegue coordenar, e que se ele deixar de habitar a Ravonna, então todo esse sistema entra em colapso e deixa de existir automaticamente. Então isso tem uma base muito grande, principalmente na física quântica, porque a consciência maior, a consciência dessa força que nós denominamos de Deus, ela mantém organizada todo o plano material de uma certa forma. E o livro de Urântia, ele explica detalhadamente como é feito esse processo. Então essa é uma das características muito curiosas, muito peculiar, que até hoje nem a própria doutrina espírita consegue explicar nessa plenitude, nessa profundidade. Só para vocês terem ideia, o livro de Urântia, quando ela foi questionada, ele foi colocado, a princípio essa entidade que passou essas informações, que foram várias entidades, eles pediram para que pudessem fazer o livro de uma forma gratuita, no máximo gratuito, porque ele queria que todos tivessem acesso, mas para que você pudesse ter acesso a esse livro, você tem que ter uma coordenação de estudo, porque se você é uma pessoa que quer as coisas prontas, o livro de Urântia eu não recomendo, porque não é uma fácil leitura. Muito pelo contrário, ele vai fazer com que você busque novos conhecimentos e procure ler lentamente. Uma das características muito curiosas é que 99% desse livro, ela perdeu de uma certa forma a sua consistência na hora da tradução para o inglês. Então essas informações que vieram de outros planos, elas vieram com mais peso, com mais consistência, mas devido à pobreza da língua inglês, ela perdeu grandes processos de tradução ao pé da letra. Então é incrível isso, porque a revelação do livro de Urântia, ela veio com uma consistência ainda maior, só que não foi possível traduzir. Então algumas incógnitas foram apresentadas nesse livro, e que vale a pena você adquirir esse livro, principalmente no sistema PDF, no próprio site de Urântia. Caso você queira algo mais palpável, você pode pagar por fora, é opcional, são R$55, né? Você encontra o livro e recebe esse livro via internet também. Você pode adquirir ele gratuitamente, mas se você quiser ele, né, num livro impresso, você vai ter que custear esse livro, que é muito interessante. Então eu venho estudando o livro de Urântia, já tem mais de 12 anos, e é muito curioso as colocações. É claro que existem muitas coisas que ainda não foram comprovadas cientificamente, e que eu acho que ainda não temos condições de fazê-lo, porque a tecnologia ainda, de uma certa forma, mesmo nas tendências tecnológicas futuras, não será possível fazer um estudo mais detalhado sobre o livro de Urântia. As colocações são muito interessantes. Eu recomendo que você, pelo menos, adquira o livro em PDF para estudo próprio, né? E cautela na hora dos estudos e das suas conclusões a respeito de Urântia. Ok? Valeu, pessoal. Hoje essa foi a minha contribuição e espero que vocês tenham gostado.